dar meu boa noite, cumprimentar a todos, todas e todos aqui presentes, dizer que é um momento muito esperado por todos nós, né? Essa discussão do serviço social no âmbito da educação, né? Então, que possamos ter uma noite de muita troca de experiência, trazida aí pelo Edu, pela Ana Lúcia. Agradecê-los, tá, Edu? E a Ana Lúcia por ter aceitado esse convite e estar conosco aí compartilhando esse conhecimento do âmbito da atuação do assistente social no espaço socioocupacional da educação, né? Precisamos ampliar esse conhecimento, né? E tentarmos trazer o âmbito mesmo do nosso exercício profissional, como foi colocado ontem pelo professor Francisco, da necessidade mesmo que a educação básica está aí, pedindo socorro e mais do que importante a participação do assistente social. Boa noite, Patrícia, seja bem-vindo. Em compor, né, a equipe multidisciplinar, principalmente dentro da educação básica, né? Então, eu gostaria de estar agradecendo a todos que estão aqui nessa noite. Eu sei que muitos estão aí chegando do trabalho, uma jornada exaustiva, mas estamos aqui, né? Para compartilharmos essa noite de muito conhecimento e muito aprendizado. Então, vamos lá. Eu vou relatar aqui um pouquinho do currículo do Edu, né? Do nosso grande parceiro. Só um minutinho. E aí, o nosso primeiro expositor será o Edu. Edu Gomes da Silva, possui graduação em Serviço Social pela Faculdade da Amazônia Ocidental, formou-se em 2010, tem especialização em Políticas Públicas e em Gerenciamento de Projetos pela Pontífica Universidade Católica do Goiás, PUC Goiás, especialização em Educação à Distância e Tecnologias Educacionais pelo Instituto Federal do Paraná. Atualmente, o Edu é servidor público do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias do Acre, o IFAC, onde ocupa o cargo de diretor sistêmico de assistência estudantil. Tem experiência na área de serviço social, com ênfase em educação, bem como na área de promoção de direitos da criança e do adolescente, idosos e minorias. Então, Edu, a gente te convida nesse momento, né, para estar compartilhando aí conosco. Se faltou alguma coisa aí no seu currículo, pode estar acrescentando. E passamos aí para a apresentação do Edu. Pode ser, Edu? Boa noite a todas. Todos me ouvem bem? Sim. Então, perfeito. Vou iniciar já fazendo a projeção aqui da minha tela para que a gente possa conversar um pouco. Antes de iniciar propriamente a exposição, inicialmente agradecer o convite da Tacisa e também de todo o grupo do GPS. Acho que é uma experiência sempre muito rica, essa troca de experiência. Então, ontem com o professor Francisco, hoje com a Ana, com os demais colegas, que eu acredito que vai ser muito rico. Então, só um minutinho para que eu possa fazer a projeção. Por favor, só me confirma se está aparecendo, Tacita? Tá sim, Edu. Todos estão visualizando? Dá um okzinho. Sim, estamos sim. Então, perfeito.
Então, como já foi colocado, sou servidor do Instituto Federal do Acre, estou na instituição desde 2012. A inclusão no IFAC, na verdade, o IFAC foi o meu primeiro serviço, meu primeiro trabalho como assistente social. Fiz concurso em 2010, 2012 eu fui nomeado para a Sena Madureira, fiquei 3 anos, e aí ao longo da apresentação a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso. Como falei anteriormente, quero agradecer toda a equipe do GPS pelo convite, agradecer a Tarcísia pela lembrança, agradecer os colegas que prestigiam esse debate. Eu acredito que eu vou fazer aqui uma exposição muito rápida, mas eu gostaria mesmo era de conversar, pontuar, trazer a vivência do dia a dia, porque vocês vão observar que, apesar do Instituto Federal não ter a estrutura ideal para os assistentes sociais, e aí eu gostaria muito que os meus colegas estivessem aqui, até se inscreveram, mas acredito que não conseguiram entrar ainda. Nós estamos no espaço ainda, vocês vão observar, bem privilegiado em relação às outras estruturas. Então, trazer isso inicialmente e pontuar, né, o nosso trabalho. Então, na nossa contextualização, nós estamos inseridos, atualmente no IFAC, nós somos 10 assistentes sociais e estamos inseridos nesse contexto dos institutos federais que foram criados em 2008. E aí a estrutura do Instituto Federal, ela é diferenciada das demais estruturas, e aí ao longo da nossa fala a gente vai tentar pontuar esses aspectos que nos diferenciam, mas que também em muitos aspectos, eles são bem semelhantes. Então, a nossa lei de criação ela é de 2008, efetivamente o IFAC ele passa a funcionar em 2010. Nós somos, então, as instituições multicampo, então, essa é uma das nossas particularidades. Então, você tem, em regra, uma sede na reitoria, geralmente na capital, e os demais campi espalhados pelo interior, que uma das finalidades da Rede Federal de Educação é também a interiorização. Então, atualmente, nós somos 38 institutos federais, somos 2 centros de educação profissionais, 2 Cefetes e o Colégio Pedro II, além da Universidade Tecnológica do Paraná. A Rede Federal, apesar dela ter os institutos federais terem sido criados em 2008, mas a Rede Federal ela já é centenária, porque antes da existência dos institutos, existiam as escolas técnicas. Então, muitos dos institutos federais, pelo Brasil afora, a gente vai observar que são instituições que já estão muito, digamos assim, enraigadas no seio da sociedade, porque são instituições que já não iniciaram recentemente. No caso do IFAC, não, nós comemoramos no mês de junho o nosso 13º aniversário. E aí, então, o IFAC nós inicialmente começamos a funcionar em 2010, tinha-se ali apenas a oferta nos campos Sena Madureira, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Chapuri. Chapuri era uma unidade avançada, tínhamos naquele momento pouco mais de 400 alunos. Hoje a realidade do Instituto é de aproximadamente 5.600 estudantes com vínculos ativos. Como a nossa fala aqui ela é voltada para a educação básica, então nós vamos nos ater basicamente nos cursos técnicos, né? Nós, além dos cursos técnicos, os institutos federais eles ofertam também os cursos de graduação e de pós-graduação e os cursos de formação inicial e continuada, que são aqueles cursos FICs, que a gente chama, que são cursos com duração rápida, ali de 160 horas, 200 horas no máximo. Então, em 2010, quando nós iniciamos, nós tínhamos apenas em torno de 400 alunos. As nossas estruturas, naquele momento, eram todas espaços cedidos, e a partir de então, nós começamos o nosso processo de expansão. Atualmente, nós estamos, então, em todas as regionais do estado, temos 6 unidades, sendo que a capital Rio Branco tem 2 campos. Então, nós temos um campus na cidade de Cruzeiro do Sul, um campus em Tarauacá, que é o nosso campus mais novo, um campus em Sena Madureira, um campus em Chapuri, 2 campi aqui em Rio Branco.
campus no Xavier Maia e o campus Baixada do Sol, que logo vai se transformar no campus Transacriana. Então, a gente ocupa as dependências da antiga Escola da Floresta, e ainda este ano a gente acredita que estaremos lá com a oferta de cursos para atender basicamente aquela população da região ali da Transacriana. Sobre o aspecto da inserção dos assistentes sociais, a gente quer trazer aqui um pouquinho do histórico mesmo, né, de como que a gente conseguiu chegar até aqui. Então, para falar da inserção dos assistentes sociais, nós precisamos fazer um link com a política de assistência estudantil, que é exatamente o objeto do nosso trabalho. Então, nosso trabalho é operacionalizado por meio da política de assistência estudantil. E essa política, então, ela tem um início ali no século XIX, ainda com algumas escolas universitárias, basicamente, aliás, algumas repúblicas universitárias, basicamente, para atender ali alunos de um curso específico, no caso, o curso de farmácia. Depois disso, na década de 30, a gente passa a ter os programas de concessão de moradia estudantil e alimentação universitária. Isso a gente está falando ainda muito no foco mesmo da academia. Posteriormente, na década de 70, começa-se, o MEC ele cria o Departamento de Assistência Estudantil, que era exatamente para trabalhar com essas questões da moradia e da alimentação. E aí, em 87, foi criada a Fundação Nacional das Casas dos Estudantes, e aí, nesse período, ela passou a ter um outro papel, que foi também um local de resistência e de refúgio mesmo durante o período da ditadura militar. E aí, nos anos 2004, 2005 e 2006, foi realizado pelo Fórum de Pró-Reitores de Assistência Estudantil pesquisas nacionais para tentar identificar quais eram os fatores que impediam a permanência dos estudantes. E aí, dentro desses, a partir desses dados coletados, foi incluído no Plano Nacional de Educação uma das metas que seria a criação de bolsas de assistência estudantil. Depois, aí essas bolsas elas tinham a finalidade de atender os alunos carentes, mas que demonstravam um bom rendimento acadêmico. Em 2007 foi criado o Programa Nacional de Assistência Estudantil e em 2010 ele foi regulamentado. O Programa Nacional de Assistência Estudantil ele é um dos nossos diferenciais, por exemplo, quando a gente compara com a rede estadual, a rede municipal. Por que disso, Edu? Porque o Programa Nacional de Assistência Estudantil, ele além de direcionar para quais ações a assistência estudantil deve focar, no caso a moradia, o esporte, o lazer, a permanência, dentre outros, ele também ele obriga o governo federal a disponibilizar um recurso específico para que a gente consiga fazer o financiamento de bolsas, de auxílio, concessão de um passe escolar, que é o caso da realidade que a gente trabalha aqui em Rio Branco, aquisição de alimentação. Então, dentro da rede federal, o decreto 7234 ele possibilita esse aspecto financeiro, esse aporte financeiro para que os programas eles possam ser executados. E aí, dentro dessa... Vou passar um pouquinho. Aí, dentro desse aspecto do programa de assistência estudantil, há um debate nacional que gira muito em torno do fazer do assistente social na educação. Principalmente nós dos institutos federais. Por quê? Porque vocês vão observar que a quantidade de profissionais ela não é suficiente para atender a demanda. A quantidade de alunos, a quantidade aí, quando você tem a quantidade de alunos, você também observa a quantidade de famílias que você precisa atender, que você precisa orientar. E aí, muito do nosso trabalho de assistente social, ele fica preso ou restrito às questões de concessão de auxílio financeiro, que é uma das ações de assistência estudantil. A nossa colega Sandra, aqui do Instituto, a gente sempre conversa
e a gente sempre faz questão de ressaltar esse ponto. Nós trabalhamos, enquanto assistentes sociais, com a política de assistência estudantil, e a política de assistência estudantil ela tem no mínimo 10 linhas de ações. Só que o trabalho, a quantidade de trabalho era tão grande, a demanda tão grande pela avaliação, pela seleção, pelo acompanhamento dos alunos que recebem auxílio, que na maioria das vezes a gente deixa de fazer outros tipos de atendimento, porque não sobra tempo. E aí, dentro da inserção do IFAC, aliás, no Instituto Federal do Acre, a gente tem o primeiro concurso para o serviço social em 2010. Foi exatamente o primeiro concurso também que foi realizado. Naquele momento, tudo era muito desconhecido. Eu, por exemplo, fui selecionado nesse concurso. E, na época, a gente se recorda, e aí conversando também com as colegas que fizeram o concurso na época, ninguém sabia muito bem o que era o Instituto Federal. Então, apareceu um concurso para a área de serviço social, acabei de me informar, então eu vou participar desse concurso. Obviamente que eu já tinha outras colegas aqui com um pouco mais de experiência, por exemplo, a colega Taita, a colega Eva, que já eram docentes, que participaram desse concurso de 2010. E aí, tinha umas questões que hoje a gente observa que eram muito, assim, até curiosas. Por exemplo, a Taita, se ela estiver, ela vai me permitir esse comentário, ela falava assim, que quando foram nomeados, foram tomados posse, foi dado posse e efetivo exercício aqui no Instituto, ninguém sabia muito o que fazer, então fazia isso de tudo. Como o Instituto era novo e não tinha uma sede própria, então se fazia da faxina a elaborar memorandos, serviço mais burocrático, e nada a ver com serviço social. E aí, a partir do início de 2011, foi que o IFAC, então, começou a discutir mesmo qual seria a atuação desses profissionais. Então, naquela época, nós tínhamos apenas nomeadas 3 assistentes sociais, que era uma aqui em Rio Branco, uma em Sena Madureira, e, posteriormente, já no início de 2011, uma em Cruzeiro do Sul. Então, nós tínhamos, naquele momento, somente 3 profissionais. E aí, essas 3 profissionais, elas, então, fizeram um esboço do que seria a política de assistência estudantil do Instituto Federal do Acre. Essa foi o nosso primeiro documento base, né, para a atuação dos profissionais. E aí, ele tinha algumas peculiaridades, a gente traz só mesmo para fim de registro histórico, então ele previa os 10 programas já descrito no decreto 7234, porém era muito, não havia detalhamento. Tinha-se lá, por exemplo, a assistência à alimentação, e aí não sabia-se muito o que fazer naquele momento. E aí, nesse momento, foi tido pelas colegas como uma das grandes dificuldades, porque você não tinha, naquele momento, muita para onde recorrer. Todos os profissionais que aqui estavam eram profissionais recém-possados no Instituto, então não tinham essa experiência. Alguns tinham experiência de serviço, por exemplo, no serviço social da penitenciária, outros da prefeitura, mas não voltado especificamente à área da educação. E aí, tinha-se muitas dúvidas. Quando a gente analisa hoje, por exemplo, o documento, ele tinha um aspecto muito parecido com o que a gente tem da Lei Orgânica da Assistência Social, então era muito parecido. Algumas coisas que nem poderiam ser colocadas ali acabaram sendo incluídas, mas muito por conta da vivência que esses profissionais tinham de outros espaços socioocupacionais diferentes da educação. E aí, quando a gente visualiza, então, as formas de inserção dos assistentes sociais no IFAC, então, todos, uma correção, dos 10, 9 estão inseridos na política de assistência estudantil. Nós temos um profissional que ele cuida diretamente das questões relacionadas à saúde e qualidade de vida nossa, né, dos servidores.
os demais todas estão incluídos nos núcleos de assistência ao estudante, que são unidades que ficam nos campos. E aí, nesses núcleos, o núcleo ele tem uma composição, ele é uma equipe multiprofissional, e aí essa equipe multiprofissional, ela tem, no mínimo, um pedagogo ou técnico em assuntos educacionais, além do psicólogo e o assistente social, minimamente. Mais para frente a gente vai passar um pouquinho. E aí, quando a gente fala também da inserção dos profissionais de serviço social, é importante a gente destacar que eles têm um papel muito importante na permanência e êxito dos estudantes. Então, é uma questão que, para nós que atuamos, que estamos no dia a dia, é muito cara essa inclusão, né? E para que isso se efetive, então, nós temos, dentre outras atividades ou atribuições, essa colaboração com acesso à permanência. Então, os assistentes sociais, eles são incluídos por meio das ações de assistência estudantil no acompanhamento dos alunos, na orientação às famílias. Nós também estamos incluídos nos projetos que são fomentados pela instituição, e aí esses projetos podem ser formulados por assistentes sociais, ou podem ter a participação de assistentes sociais na coordenação dos mesmos. Uma das questões que a gente tem muita dificuldade de acessar, mas que ela é de fundamental importância, é a questão do estímulo à participação democrática. O Instituto Federal ele tem diversos espaços de participação democrática, porém a participação dos estudantes ainda é aquém. Nós aqui na diretoria, por exemplo, sempre reunimos com o Grêmio Estudantil, com os Grêmios Estudantis, com o DCE, no sentido de fazer com que eles entendam que existe espaços democráticos, espaços que os estudantes podem estar inseridos, e aí esse espaço ele não é apenas um espaço para fins de registro, proformes, mas que eles, estando inseridos nesse espaço, eles também são atores e podem contribuir e muito com a formulação das políticas do Instituto. E aí, a exemplo disso, nós havíamos, de 2010 a 2017, sempre fazendo revisões nos nossos documentos de assistência estudantil, a nossa política, as nossas instruções normativas, as nossas portarias, mas nós nos achávamos assim, tão competentes que a gente não trazia o nosso público usuário para fazer essas discussões. E aí, a partir de 2017, a gente começou a incluir os alunos, e tem sido um espaço muito interessante de discussão, porque, de fato, a gente passou a compreender, principalmente, aspectos que a gente acreditava que fossem muito significativo e que, para os estudantes, aquilo não é tão importante. Então, a partir de 2017, a gente começou a fazer esse exercício, e tem sido um exercício muito intenso, mas também muito rico. Assim como também em outras demandas, a gente traz os estudantes para essa discussão também. E aí, dentro da inserção dos nossos profissionais, então, nós temos hoje 10 assistentes sociais. Cada uma das nossas unidades possui um núcleo de assistência ao estudante, e aí esse núcleo de assistência ao estudante ele precisa minimamente de ter um profissional de serviço social, um profissional de psicologia, um pedagogo ou um técnico em assuntos educacionais. E aí, eu falava anteriormente da nossa diferença em relação à rede pública estadual e à rede pública municipal. Um dos aspectos reside nisso. Então, nós temos essa estrutura desenhada, nós temos também defasagem no quadro de pessoal. Então, por exemplo, no nosso campus Rio Branco é o nosso maior campus, nós temos aproximadamente 2.000 alunos, 2.200 alunos, e metade do nosso público são estudantes da educação básica. Então, nós temos aí aproximadamente 1.000 estudantes da educação básica, e nós temos 2 profissionais do serviço social atuando lá.
Só que desses 2 profissionais, um profissional tem carga horária reduzida, então acaba que a sobrecarga de trabalho ela é muito grande. E aí volta-se muito naquela questão que eu falava anteriormente, em relação a prioridades de atendimento, em que você, enquanto profissional, acaba dedicando muito sua força de trabalho para questões mais burocráticas e o atendimento em si ele fica fragilizado. Então, das nossas 6 unidades, apenas o Campus Tarauacá atualmente está sem profissional de serviço social. Tem previsão para a realização esse ano de um concurso público e, no mínimo, uma vaga vai ser ofertada para o serviço social, tendo em vista a necessidade do Campus Tarauacá. E aí, nós temos também escassez de profissionais das outras áreas que atuam com a gente. Então, pedagogos, psicólogos, ainda são muito poucos os profissionais inseridos. E aí, além desses profissionais aqui na reitoria, além dos 2 assistentes sociais, 2 pedagogos, nós temos também a nutricionista, porque um dos nossos focos de atuação é em relação à oferta da alimentação escolar. Eu acredito que quem é aqui de Rio Branco ficou sabendo, né? Acredito que no mês passado, 2 meses atrás, a gente teve um incidente grave relacionado à alimentação escolar, mas a alimentação escolar, ela nós, enquanto instituição de educação básica, somos obrigados a ofertar. Há sempre uma discussão em relação a essa oferta ou não, mas são questões que, felizmente, a gente não pode nem... não temos muita margem para discutir. E aí eu falo felizmente porque nós, no nosso recorte de atuação, nós temos muitos alunos carentes, que não é novidade acho que para a maioria de nós, né? O estado do Acre é um estado ainda que depende muito do contra-cheque, da folha salarial, e os municípios mais distantes ainda mais têm essa carência. Então, quando a gente visualiza, por exemplo, a cidade de Tarauacá, a própria Sena Madureira, são cidades onde o número de famílias abaixo da linha da pobreza ela é muito alto. Então, a oferta da alimentação escolar, para além de ser uma obrigação, ela também é uma necessidade para que a gente minimamente consiga ter o nosso aluno em condição de aprender. Dentre as principais atividades que são demandadas para o serviço social, então nós temos na instituição a parte de assessoramento na elaboração de programas e projetos. Então, geralmente no início do ano nós fazemos um planejamento conjunto, onde são definidas ali quais são as principais atividades que serão realizadas ao longo do ano. Esses profissionais também eles contribuem no planejamento, na implementação e na avaliação, no acompanhamento e na avaliação da política de assistência estudantil. Então, é algo que a gente brigou muito. Eu cheguei no Instituto em 2012, e aí em 2013, 2014, nós tínhamos, na condução das ações de assistência estudantil, profissionais que não tinham afinidade com a área. Então, era sempre muito complicado a gente avançar em algumas questões. Por exemplo, na própria oferta da alimentação escolar, que naquele momento os profissionais que estavam à frente da política de assistência estudantil, eles não tinham entendimento de que seria necessário priorizar outras questões. Então, também nesse planejamento, os profissionais de serviço social estão incluídos. Na elaboração e acompanhamento dos planos, programas e projetos, muito específico na área do serviço social, na realização de estudos socioeconômicos também, os nossos profissionais estão inseridos, além dos pareceres, dos laudos, nos atendimentos que a gente faz e na articulação com a rede socioassistencial, que é um dos nossos gargalos também. Inclusive, para essa exposição, eu consultei os meus colegas que estão nos municípios mais distantes, né, no caso, Chapuri, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Sena Madureira, e aí uma das questões que eles nos trouxeram com dificuldades foi exatamente o aspecto da articulação da rede, porque essa rede, na maioria das vezes, é muito frágil. As principais requisições, então,
Dentro do Instituto Federal, grande parte das nossas requisições elas estão voltadas à implementação da política de assistência estudantil em todas as suas fases. Seja ela na concessão dos auxílios financeiros, seja ela no acompanhamento, na orientação dos estudantes, dos gestores, dos colegas professores e também da família. E aí a gente vai observar que dentro dessas requisições, há também uma certa confusão de entendimento. Muito porque, na maioria das vezes, nós, enquanto profissionais de serviço social, nós somos vistos como aquelas pessoas que vão apagar incêndio. Então, há em alguns campos ainda um entendimento de que o aluno brigou na sala de aula, tem que levar lá para o profissional de serviço social para que ele aplique lá uma sanção disciplinar ao estudante. E aí a gente entende que não é isso, a gente sabe que não é isso, e a gente tem feito um trabalho já há bastante tempo nesse sentido, mas ainda temos bastante resistência, principalmente com os colegas gestores e alguns docentes também, porque tem essa confusão de entendimento. Em relação às famílias, o trabalho ele não é simples, mas também não é tão complicado. Obviamente que, como todo serviço, e quem trabalha com o público, seja no CRES ou qualquer outro espaço socioassistencial, você vai visualizar aquelas famílias que são muito presentes e aquelas famílias que, infelizmente, são ausentes. Então, na educação também isso não é diferente. Nós temos casos de que é necessário fazer a notificação ao Conselho Tutelar, porque a família está sendo minimamente negligente com a educação do seu filho. Mas também nós temos famílias que, apesar do nosso público ser maior de 14 anos, mas que o pai ou a mãe está ali presente diariamente na escola, visualizando e verificando como que está o aprendizado do seu filho. Então, a gente tem esses dois, digamos assim, quase que dois extremos. A parte de articulação também é uma das requisições para o serviço social. E aí, volto a trazer a dificuldade do interior, porque no interior, algumas questões, por exemplo, a gente precisa encaminhar um aluno para um atendimento de um profissional de psicologia, por exemplo. E aí eu estou em Tarauacá. Eu não tenho essa possibilidade de encaminhar, porque o profissional que tem lá na educação, ele é psicólogo escolar, então ele não atende, ele não faz clínica. Quem está na saúde, ele também não faz clínica, e acaba que essa articulação ela fica prejudicada nesse aspecto. Mas também os profissionais de serviço social, eles são demandados a essa articulação. Dentro das principais respostas dadas, a gente tem muito também um enfoque na questão da formulação da política de assistência estudantil. Então, isso aqui é bem redundante mesmo, porque como estamos inseridos nessa política, nesse aspecto dentro da educação, mas especificamente com a política de assistência estudantil, então as nossas respostas elas são muito com esse objetivo de fortalecer e garantir que o aluno, além de ingressar no Instituto Federal, que ele tenha as condições de permanecer, as condições mínimas de permanecer, e que ele consiga concluir o curso e saia apto a fazer um curso superior, no caso dos alunos dos cursos técnicos, no caso específico, ou mesmo ser incluído no mercado de trabalho. Também, no que se refere às respostas, à orientação às famílias, aos gestores, aos estudantes e aos docentes e à família, ela também se faz presente, sendo uma das questões mais, digamos assim, latentes, além, obviamente, do acompanhamento dos programas de assistência estudantil, notadamente aqueles que têm repasse financeiro. Também a parte de articulação, ela é bem presente, então, trouxe esses dois slides redundantes exatamente nesse aspecto mesmo de verificar que tanto as respostas, tanto as requisições quanto as respostas, elas são muito semelhantes por conta do nosso objeto de trabalho. Além disso, nós temos também a questão
elaboração dos instrumentos técnicos, então os relatórios, pareceres e orientações também são muito presentes. Em que medida esses relatórios podem ser elaborados? Nós temos alguns programas no Instituto de concessão de recurso financeiro. Um dos programas é uma concessão de um benefício muito parecido com aquele benefício eventual da política de assistência social, da LOAS. E aí, na concessão desse benefício, carece de um relatório da assistência social após o estudo daquele caso específico. Uma requisição importante também que a gente tem é muito a questão de orientação aos próprios estudantes. Então, nós temos situações muito frequentes com um aspecto de bullying, de violência, e que a gente é chamado, juntamente com os profissionais de psicologia, a fazer intervenções. E aí, nisso, a gente acaba fazendo orientação também aos outros estudantes. Para além dessas orientações voltadas à concessão de auxílio, voltadas em parceria com a pedagogia, para uma organização do seu horário de estudo, da sua rotina de estudo, também nós temos esse trabalho em conjunto com os profissionais de psicologia. E aí, já caminhando para o final, a gente traz algumas questões de reflexão que a gente identifica, então. A primeira colocação que nós trazemos é em relação à sobrecarga de trabalho. É algo que eu citava anteriormente. Apesar de que nós temos uma estrutura diferente das escolas, e aí ontem, eu recordo da Tacília está falando que no estado do Acre apenas 2 municípios ainda estão implementando a lei que garante a inserção dos profissionais de serviço social e psicologia na educação. Os institutos federais, eles já trazem isso desde a sua criação. Todavia, há uma sobrecarga de trabalho muito grande ainda. Nós carecemos, de alguma forma, que houvesse algum tipo de normativo especificando minimamente qual seria a quantidade mínima de profissionais, de estudantes que cada profissional, ou famílias que cada profissional da educação teria que atender. Porque sem isso nós ficamos, na maioria das vezes, e aí sendo redundante mesmo, a gente fica, na maioria das vezes, fazendo um trabalho burocrático, sem que as outras questões, tão importantes quanto, sejam atendidas. Então, a gente aponta, e aí dentro do trabalho, dentro do levantamento que os colegas trouxeram, a gente aponta essa sobrecarga de trabalho como um dos fatores que necessitam de uma atenção especial quando se refere à nossa atuação no Instituto Federal. Também a falta de esclarecimento sobre a função do assistente social na educação. Obviamente que a gente já avançou muito, e esse espaço aqui é mais um espaço onde a gente tem a oportunidade de discutir, de conhecer até outros trabalhos, mas aquilo que as colegas enfrentaram lá em 2010, quando chegaram no Instituto, ele ainda é muito presente. A gente participa de algumas discussões no âmbito nacional, e aí, dentro dos institutos federais, esse é um aspecto ainda que precisa ser melhor explorado. Então, esse esclarecimento, essa atuação, precisa que a gente ainda nos empoderemos um pouco mais para que consigamos, de fato, ter uma atuação que consiga atingir os nossos objetivos enquanto instituição. Edu, por que você coloca isso? Eu coloco isso porque eu chego recém-possado, sou recém-formado e acabo de passar nos concursos dessa vaga que tem lá em Tarauacá. Na maioria das vezes, o gestor que está lá em Tarauacá, ele não tem o conhecimento do que vai fazer o profissional do serviço social na educação. E ele não tem muito por onde buscar. Então, esse profissional, ou ele vai ter uma sobrecarga de trabalho muito grande, ou ele vai ser subutilizado. Então, esse é um aspecto que também a gente entende que merece um aprofundamento.
E aí também a própria construção de uma prática no âmbito escolar. Nós, enquanto instituto, nós buscamos parametrizar algumas ações, padronizar algumas ações, mas ainda é muito pequeno. Dentro do que nós temos enquanto instituto, atualmente nos atende, mas quando nós nos comparamos, por exemplo, com outros institutos da rede, a atuação é totalmente diferente. Tá, mas, Edu, a rede federal, você falou que tem 38 institutos, estão espalhados por todas as regiões do país, então tem as peculiaridades de cada região, mas minimamente nós precisaríamos de ter algo um pouco mais padronizado no sentido de mais básico. As questões mais específicas, obviamente, que precisam ser tratadas com a especificidade que ela tem. Eu não posso querer receber o mesmo tratamento que, por exemplo, é destinado ao profissional que atua no estado de São Paulo, né? As realidades são totalmente diferentes. A questão da rede de apoio, que é muito fragilizada, principalmente no interior. Aqui na capital a gente até consegue, por exemplo, aquele exemplo que eu citei da psicologia. Aqui no estado, aqui na capital a gente até consegue, tem a própria clínica da UFAC, Uninorte, UNAM, a gente consegue esse tipo de parceria. Mas quem está lá em Chapuri, por exemplo, não tem como. E aí, isso fica muito difícil. O próprio encaminhamento para a rede de saúde também é uma outra demanda que é muito complicado de se executar no interior por conta da falta de profissionais. E aí, em alguns aspectos, e em alguns casos, a própria ausência da família na vida escolar. Nós entendemos que todos nós estamos numa rotina muito corrida, mas enquanto educadores, enquanto pais, nós precisamos minimamente acompanhar os nossos filhos na vida escolar. E essa é uma das questões que os colegas trazem, que ela também, em alguns momentos, era muito frequente. No Campus Rio Branco, antes da pandemia, nós tivemos algumas experiências muito ricas, que eram grupo com os pais. Então, nós reuníamos os pais, nós, no caso, obviamente que a equipe que atua no campus, reunia os pais e trabalhava mesmo as questões de empoderamento, de orientação, principalmente por conta do período que a maioria dos nossos alunos chegam, né, que é ali no início da adolescência. Então, algumas questões elas precisam de um pouco de suporte, mesmo de orientação, e isso era muito rico. Mas aí, foi uma experiência que deu muito certo aqui no Campus Rio Branco, mas no interior, por exemplo, não chegou a funcionar. E aí, já para a conclusão, né, a própria falta de divulgação mesmo, ou de informação dos serviços de assistência social de cada unidade, né, de cada unidade federativa, né, de cada ente federativo. No caso dos municípios, até, por exemplo, Chapuri foi realizado um levantamento de quais os serviços que tinham, como seria possível acessar, Tarauacá também, mas é aquilo que eu colocava anteriormente, né? É muito frágil ainda essa oferta desses serviços, e aí acaba que a gente não consegue dar um atendimento muito mais adequado. Em alguns aspectos também falta apoio da gestão. Então, aquilo que eu coloquei de falta de entendimento mesmo do que o profissional de serviço social faz no âmbito da educação é um fator que também dificulta a nossa atuação e que também merece destaque. E aí, o último aspecto que os colegas trazem é a pouca visibilidade para o trabalho do serviço social, do assistente social na escola. Então, aqui no Instituto Federal, a gente está incluído praticamente em todas as instâncias, mas mesmo assim o nosso trabalho, na maioria das vezes, ele ainda é um trabalho invisível. Invisível em que sentido? Olha, eu estou com uma demanda X, eu preciso promover uma reflexão sobre essa demanda, mas eu não consigo ter um espaço no calendário para sentar com esses alunos e fazer uma orientação.
E aí as nossas turmas, elas são turmas grandes, em torno de 40 alunos, então nós não teríamos condição de fazer atendimentos individualizados, até porque nós também temos uma peculiaridade aqui no Instituto Federal, que são as aulas do contraturno. Então, nós temos a aula, digamos assim, no turno, período normal, e no contraturno o aluno também vem para outra atividade, porque a nossa carga horária ela é superior, tendo em vista que o aluno sai com a formação técnica também. Então, esses são um dos aspectos que a gente visualiza que necessita um pouco mais de atenção. E aí a gente, como todos nós estamos no âmbito do Instituto Federal, estamos inseridos na política de assistência estudantil, a gente sempre traz essa reflexão ao final das nossas exposições, no sentido mesmo de sensibilizar tanto os nossos colegas gestores quanto a comunidade acadêmica, de entender mesmo que a assistência estudantil ela deve considerar a necessidade de igualdade de oportunidades, né, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir preventivamente nas situações de retenção e evasão decorrente de insuficiência de condições financeiras. É um dos aspectos que a gente tem se debruçado bastante e conversado. Já mesmo encerrando, de novo, a gente agradece ao convite, se coloca à disposição, fiz uma fala, acredito que até um pouco rápida, mas, sobretudo, eu gostaria de que a gente conseguisse mesmo fazer uma troca de ideia, uma troca de experiências, contribuições, porque é o que eu falei, apesar da nossa estrutura não ser ideal, mas o Instituto Federal ele acaba sendo um espaço privilegiado quando nós, por exemplo, nos comparamos com as estruturas do município, até mesmo do Estado. E aí, Tarcísio, o Simon tinha me falado que as exposições elas ficariam no final, como é que a gente... E aí é com você, da minha parte eu encerro nesse momento. Pronto, Edu, a gente agradece a sua exposição. Vamos fazer assim, como tem a exposição ainda da Ana, né? A gente vai estar abrindo para a Ana e daí no final a gente abre para as intervenções e contribuições dos colegas. Eu acho que assim fica melhor, porque aí podemos direcionar questionamentos e intervenções à sua exposição, como também da Ana, que são âmbito de atuações bem diferentes, né? Você está lá no IFAC, no Instituto Federal do Acre, e a Ana nessa belíssima experiência, assim, pioneira mesmo, do assistente social no âmbito da educação básica. Então, acho que aqui nós temos uma noite que podemos ter vários caminhos a ser seguidos, né? E a gente agradece aí pela riquíssima explanação que você nos trouxe, né? Um ponto importante que a gente tem, que foi eu peguei já no início, né, das suas colocações, a sobrecarga mesmo, exploração do assistente social nesse espaço socioocupacional que é o Instituto Federal do Acre. Então, é algo que a gente precisa também estar lutando, né, pelas condições socioocupacionais desses trabalhadores assistentes sociais. Mas aí, no final, a gente abre. Combinado? Pronto. Boa noite, Simon. Eu vou agora passar a bola para o Simon e ele vai apresentar o currículo da Ana, né? Aí a Ana faz a exposição dela e no final a gente abre para as intervenções. Quem quiser intervir pessoalmente no final pode estar abrindo a câmera e o microfone. E lembrando, nós vamos tirar nossa foto hoje, tá? É isso, Simon, está com você. Obrigado, Tarcísia. Obrigado, Edu, pelas contribuições. Peguei aqui, tive um imprevisto e cheguei um pouquinho atrasado hoje. Peguei aqui um pouquinho, mas já vi que foram contribuições valiosíssimas, né? E agradecer também, né, pela colaboração, parceria de sempre. O Edu também é sempre um parceiro nosso, sempre que a gente, né, convoca, ele está de prontidão. Então, agora a gente vai passar para a Ana Maria, né, que eu vou apresentá-la nesse momento.
Ana Maria de Andrade Silva, é bacharel em Serviço Social pela Universidade do Tocantins, licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em Psicopedagogia pelo Instituto Euclides da Cunha, tem experiência no CAPS, né, no Centro de Atenção Psicossocial, e além da educação, né, e atualmente é assistente social da Secretaria Municipal de Educação do município de Mâncio Lima, no estado do Acre. Então, passo para você, Ana, fique à vontade para fazer a sua exposição. Obrigada, Edu. Boa noite a todas, todos e todos. É uma honra poder estar participando, né, desse seminário do GPS, Grupo de Pesquisa de Serviço Social na Educação. Tarcísio me convidou, e para mim é uma grande novidade, né, que estou amando participar. E poder compartilhar com vocês um breve relato da minha atuação, né, da minha experiência como assistente social na área da educação básica, que é só apenas de 5 meses. Né? Iniciei em abril agora deste ano. A minha apresentação o Edu o Simon já fez, então eu vou para a minha experiência profissional. Eu atuei pela primeira vez como assistente social no Centro de Atenção Psicossocial, no CAPS, aqui de Mâncio Lima. Foi uma experiência de 3 anos e alguns meses, quase 4 anos. E atualmente eu estou na educação básica, né? O serviço social aqui em Mâncio Lima foi inserido através da Lei 13.395, de 2019, para a formação de uma equipe multidisciplinar, em 2021. Na época, foi através de um processo seletivo, mas eu não concorri a esse processo seletivo. Então, na verdade, eu não sou a pioneira, né, nessa área da educação básica aqui no município de Mâncio Lima. Em 2021, teve outra pessoa que atuou, e esse processo seletivo, ele se encerrou no final de 2022. E agora, no início de 2023, abriram outro processo seletivo, foi quando eu concorri, e estou lá desde abril. E a equipe multidisciplinar, ela é formada pelo assistente social, temos o psicólogo e um fisioterapeuta. Também tinha abriu vaga para fonoaudiólogo, mas, infelizmente, não houve nenhum profissional inscrito, né? Infelizmente, nós não temos esse profissional aqui na nossa região, é uma carência muito grande, né? E os que têm não se interessaram em participar do processo. Temos também 2 nutricionistas, mas são do quadro efetivo, que também caminham junto com a nossa equipe. Bom, eu fiz uma breve apresentação da minha cidade, o município de Mâncio Lima, aqui no estado do Acre, né, uma cidade pequena, 19.300 habitantes, fonte do IBGE, 2022, e é a cidade mais ocidental do Brasil. Aqui a gente faz extrema com o Peru, está situada a 600 quilômetros da capital, de Rio Branco, é bem distante, e é essencialmente agrícola, nossa cidade, né, atividade econômica bastante agrícola. Mâncio Lima também possui 3 reservas indígenas, Poianauas, Nuquini e Nauas. E as pessoas que nascem em Mâncio Lima são chamadas de mansulimenses. Coloquei aí algumas fotos, né, do centro da nossa cidade, que tem aí a igreja de São Sebastião, e algumas fotos do Parque Nacional Serra do Divisor, que está dentro do município de Mâncio Lima. É um ponto muito turístico, né? Tem muitas visitas dos turistas de todo o Brasil e até mesmo de países da Europa, Alemanha. É muito frequentado por esse público. Bom, inicialmente eu trago aqui a quantidade de escolas que nós temos na rede municipal, aqui em Mâncio Lima. Trouxe especificamente por área.
Aqui na zona urbana, nós temos 5 escolas na zona urbana, do 1º ao 5º ano, funcionando, turno manhã e tarde. E temos 6 creches na zona urbana, também que funcionam no turno manhã e tarde. E na zona rural, nós temos 9 escolas que funcionam na modalidade multisseriado. E as creches também, que funcionam nessas escolas, nas mesmas salas dessas escolas da zona rural. Então, assim, a creche, por exemplo, da zona rural, funciona numa turminha, tem lá o pré, 1º ano e o 2º ano, todos juntos. É assim que funciona aqui, na zona rural. Todas as escolas são assim. E temos a zona ribeirinha, né, temos os 2 rios que fazem parte de Manso Lima, que é o Rio Moa. Lá nós temos 9 escolas, que funcionam também multisseriados, e algumas dessas escolas têm a educação infantil, como eu citei, igualmente aqui na zona rural terrestre. Essas 9 escolas são no Rio Moa. No Rio Azul, que é o outro rio, nós temos 4 escolas, que também funcionam multisseriado. E as creches, na zona rural ribeirinha, elas também funcionam junto com essas séries. 1º ano, 2º, a maioria é 1º e 2º ano junto. E o pré. O 3º e o 4º já ficam em outras salas. É assim que funciona aqui a nossa área ribeirinha. E, no total dessas escolas que eu citei, que eu falei, a gente tem um total de 3.558 alunos matriculados na nossa rede municipal, incluindo zona urbana, rural, terrestre e rural ribeirinha. Então, assim, é uma demanda muito grande para um assistente sócio, um assistente social, uma psicóloga e um fisioterapeuta. Agora eu vou falar um pouquinho da minha atuação. Eu estou apenas 5 meses, iniciei em abril, e assim, foi bem difícil, está sendo bem difícil para mim por conta da inexperiência na área, né? A pessoa que atuou antes de mim não mora mais aqui, eu não tenho contato com ela, foi embora para outra cidade, então assim, a gente não tem uma referência. A gente fica, assim, trabalhando sozinha, praticamente. Não tem, assim, uma outra cidade aqui no estado do Acre que eu possa ligar com uma colega de profissão que atue na educação básica. Então, assim, bem difícil nesse aspecto, principalmente. E a nossa... Na verdade, quando essa equipe multidisciplinar foi contratada, era para atuar, principalmente, para dar o suporte da educação especial. O objetivo maior era esse. Mas, com o passar do tempo, a gente acabou, assim, abarcando toda a rede. Quando as escolas solicitam a nossa presença, algumas vezes a gente precisa ir lá atender outras demandas que não são da educação especial. Toda a equipe multidisciplinar. Então, nossa principal experiência, minha principal atuação é esse suporte da educação especial, que a gente dá esse suporte para essa clientela. Nós temos na nossa rede, hoje, 35 alunos autistas, que a gente dá esse suporte a esses alunos, a essas famílias. Nós temos 22 TDAH, são acompanhados pelos assistentes sociais dentro das salas, os autistas com os mediadores. Deficiência intelectual temos 29, e síndrome de Down temos 6. Todos matriculados e todos frequentando o ensino regular. E também contribuir com o processo de inclusão e a permanência desses alunos com essas necessidades educativas especiais. Contribuir na formação continuada de profissionais da educação básica e principalmente da educação especial, que eu esqueci de colocar no slide,
A nossa principal demanda mesmo são esses profissionais que estão atuando na educação especial, os mediadores, os assistentes educacionais e os professores de AE, são os nosso público mesmo, principal das formações, mas também a gente dá suporte aos professores regentes e contribuição no processo de ensino-aprendizagem desses alunos no geral, o fortalecimento da relação da escola com a família, especialmente essas famílias que têm essas crianças com necessidades especiais, a evasão escolar também, que acontece, a infrequência, muito também, a gente está lá atuando nessas questões, os encaminhamentos de alunos e também de alguns profissionais, professores e outros colaboradores da educação, profissionais que necessitam de outros, de encaminhamento para outros profissionais. A gente também dá esse suporte, especialmente a psicóloga. A participar de ações, participação de ações que promovam a acessibilidade também. A visita, essas visitas a gente faz quando a escola solicita, principalmente quando a escola solicita através de um relatório de um determinado aluno, de uma determinada série, para a gente fazer observação e realizar alguns encaminhamentos. E também a gente realiza visita espontânea nas escolas, especialmente essas mais distantes aqui da zona rural terrestre. A gente realiza essa visita sem que necessite a escola nos solicitar. A gente tem sempre esse cuidado. E algumas vezes também do visita domiciliar, de algumas situações que já foi necessário a gente realizar essa visita domiciliar em algumas famílias, tanto na zona urbana como na rural terrestre e também na ribeirinha, que é uma das principais que a gente realiza. Mediação de conflitos, a gente atuou, nossa equipe, principalmente entre funcionários, que já aconteceu, e articulação e parceria com a rede. Nós temos essa parceria aqui, assim, graças a Deus, assim, não é difícil essa parceria com o CRAS, com as UBSs, Conselho Tutelar, o hospital, apesar de o hospital ser do Estado, mas, assim, a gente tem uma assistente social lá que é bastante parceira da gente. Então, a gente tem essa parceria bem firme com essas instituições aqui no município. Então, mais ou menos, essas são as minhas experiências nesses 5 meses que eu atuei na área de serviço social. E os nossos principais desafios que eu encontro, são muitos, mas eu destaquei esses 3, é a falta de capacitação para o profissional nessa área, principalmente a gente que está entrando agora, e lidar com muita demanda, a demanda imensa, os 3.558 alunos, fora os funcionários, professores e outros colaboradores da rede que nos buscam, e muitas vezes, para nos pedir orientação, auxílio de alguma determinada situação. As desigualdades sociais, que aqui são muitas, e os conflitos sociais também. A gente enfrenta muito isso. Mas, voltando aqui na atuação da área ribeirinha, agora, em abril, tem um cronograma da educação, da secretaria, que tem a visita da equipe de ensino rural de 2 em 2 meses nessa área, desses 2 rios, Rio Moa e Rio Azul. Então, a primeira visita do ano letivo foi em abril deste ano. Então, a equipe multidisciplinar, assistência social, psicólogo, fisioterapeuta, acompanhou essa equipe essa equipe de ensino rural,
E a gente fez as visitas nessas, todas essas escolas citadas nesses 2 livros, foi em torno de 12 dias, e a gente, né, realizou muitas visitas, alguns encaminhamentos. Pela primeira vez que eu fui, assim, constatei muito bem a realidade de lá, que é uma realidade bem dura mesmo. Então, assim, foi uma experiência assim, muito rica para mim, essa viagem. E a gente realizou em abril e agora em agosto desse ano. Agora, em novembro, vai ter a terceira viagem do ano letivo, e em janeiro, a última, que é quando encerra o ano letivo aqui da rede municipal. Então, todas essas viagens que a equipe de ensino rural desenvolve nessas escolas, a equipe multidisciplinar acompanha todas as vezes. Esse é um dos nossos cronogramas. Então, é uma experiência bastante árdua, mas, assim, muito valiosa para nós, para todos nós, da equipe multidisciplinar. E eu coloquei até algumas fotos das nossas visitas na zona urbana e rural, e algumas da zona rural ribeirinha, que tem aí nos slides. Então, era essa minha experiência. Fiquei um pouco apreensiva, minha primeira vez participando, mas eu agradeço o convite imensamente, foi muito válido e foi muito bom compartilhar toda essa minha experiência nesses 5 meses com vocês. Muito obrigado, Ana, por ter aceitado esse desafio, né? Tendo em vista o curtíssimo prazo, o curtíssimo tempo, né? Aliás, que você está lá na Secretaria de Educação. Salvo engano, a sua colega que lhe antecedeu era a Ana também, não era? Ou era Maria? Maria de Fátima. Eu tô fazendo essa pergunta porque nós estivemos lá ano passado. Acredito que em outubro, salvo engano, não sei se a Wanda ainda está aqui, mas em outubro nós estivemos lá. A Wanda ia para uma visita de orientação e fiscalização do CRES. Uhum. Nós fizemos uma conversa com o gestor, com a equipe, enfim. E aí depois, inclusive, a gente pode até socializar com você algumas questões que foram levantadas naquele momento, e, né, para dar essa devolutiva para você, porque eu percebi que você teve dificuldade nessa transição, né? Sim. Outra colega. E também para indicar alguns materiais, né, do Conjunto Cefés CRES. Temos diversos materiais que tratam da atuação do assistente social no âmbito da educação, né, produzidos. Então, é algo que depois a gente, com um tempinho, né, queria aproveitar esse momento agora só para passar isso para você, tá? Que a gente possa fortalecer esse trabalho que você vem desenvolvendo, parabenizar por ter enfrentado esse desafio, né, que é um desafio imenso, tendo em vista que é uma área extremamente recente, não deixa de ser, né? É claro que assim, as expressões da questão social, né, no âmbito do serviço social, elas vão se modificando com o tempo e a gente nunca deixa de ter essa questão do novo, né, na nossa prática profissional. Mas a educação, ela representa, sim, né, um campo que ainda apresenta diversos desafios para o serviço social, né, no sentido da construção de um projeto de atuação profissional, né? Tanto né, as colegas do GPS podem me ajudar com isso, tanto é que este evento, inclusive, ele tem esse aspecto, esse bojo de poder contribuir, né, para os estudos em relação à atuação do assistente social nessa área, né? Então, assim,
o desafio que você enfrentou e enfrenta, né, é realmente louvável. Parabéns. Obrigada, Simon. Imagina, a gente que agradece. Eu queria reforçar aqui a necessidade de todos preencherem, tá? Antes de passar o debate, de todos preencherem o formulário de presença, tá, gente? Da lista de presença que está disponível aqui no chat para vocês. E aí, antes de passar as perguntas que eu destaquei, os comentários que eu destaquei, eu queria passar para a Tarcísia. Tarcísia, eu não sei se você levantou a mão proposital mesmo para fazer uma intervenção. Levantei para fazer a intervenção, sim. Fique à vontade. Ana, gratidão, viu, por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que o momento você teve aquele desabafo, né? Fez o desabafo comigo, colocou que, nossa, Tarcísia, eu estou vivendo uma situação. Eu falei, Ana, traz o que você tem, que vai ser de uma experiência assim maravilhosa para todos nós, né? E assim, Ana, dizer a você que, para quem não conhece, principalmente as colegas aí do GEPES, né? O fator amazônico, nós do Acre, da região amazônica, vivemos muito isso, né? E sabemos o quão é difícil, né, para nós trabalharmos nessas regiões. E aí você vem com essa exposição riquíssima, mesmo sendo um curto período de tempo aí dessa experiência junto à educação, mas você nos traz, assim, situações que reforçam ainda mais, né, a nossa necessidade mesmo de estarmos fazendo parte das equipes multidisciplinares dentro da educação, né? Então, eu quero agradecer, né, de coração o seu convite, dizer que, assim, a sua explanação foi muito importante e trouxe conhecimento que a maioria aqui ainda não teve essa experiência, né? Então, só reforça mesmo a necessidade e que venha somar mais assistentes sociais, principalmente aí dentro dessa região tão longínqua que você se encontra. Eu imagino o quão é desafiador enfrentar o atendimento na zona rural, né? Então, que isso ser inovador e que, posteriormente, a gente venha fazer aí a divulgação desse material, vá registrando, porque, assim, esse material é riquíssimo, né? E você traz tudo isso aí para nós nessa noite. Então, só agradecer mesmo, tá? Tudo. Obrigada também. Eu que agradeço, Tarcísia. Estou à disposição também, precisar. Estamos aqui na luta. Agora eu não me sinto mais sozinha, né? Não se sinta, não se sinta. Então, eu vou passar aqui as questões que eu consegui destacar aqui no primeiro momento. Se vocês, participantes, né, ainda, né, sentirem a necessidade de fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, podem colocar no chat, tá? Vou fazer esse primeiro bloco aqui para a Ana e para o Edu, e aí depois eu retorno aqui no chat para dar uma olhadinha, né? E se alguém quiser também fazer uso da fala, só levantar a mão que a gente libera o acesso aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou... Edu, tá aí, Edu? Tá por aí ainda? Sim, estamos aqui. Vou começar aqui por uma pergunta para você. Pergunta da professora Rosana, né? Que fez a seguinte colocação: como se dá a relação da equipe multidisciplinar com os docentes? Tá? Antes da professora Rosana, teve um comentário aqui durante a sua fala, que aí eu queria só destacar, que aí eu acredito que foi mais direcionado mesmo à sua fala,
da Ana Caetano, que ela coloca que é nítido a urgência da inserção do assistente social na área de educação em todas as etapas, né? E aí ela elogia o evento, esses 2 dias de encontro foram muito importantes para percebermos na prática a nossa realidade. Aí agradecer aqui no geral, quando eu falo de elogio, não é que um ou outro foi destacado, mas todos que estão elogiando, nós estamos acompanhando, né, fazendo os comentários positivos, agradecemos muito a participação de vocês, essa interação no chat. Tá bom, gente? É muito bacana. Muito obrigado mesmo. E aí é isso, Edu. Você quer que eu repita aqui a pergunta? Pergunta da professora Rosana: como se dá a relação da equipe multidisciplinar com os docentes, tá? E o comentário da Ana Caetano é no sentido de... Cadê? Perdi. Aqui. É nítida a urgência da inserção do assistente social na área da educação em todas as etapas. Isso foi durante a sua fala que ela fez essa colocação, tá certo? Você anotou aí, que aí eu passo as perguntas para a Ana e quando você terminar, a Ana faz a fala também. Tranquilo, Edu? Teu microfone tá... Ah, é porque eu não estava te vendo. Pronto. Eu estava aqui com a tela nas perguntas. Vamos lá, vou passar aqui para os comentários, Ana, que foram feitos durante a sua fala, tá? Da sua xará, Ana Caetano. Coloca que as escolas não sei se é esse o termo, acho que é isso, multisseriados. Acho que foi um termo que você usou durante a sua fala. É desafiante para os docentes, pois a aplicação dos conteúdos fica comprometida diante da diversidade em que a sala de aula se encontra, né? E Renízia colocou que percebemos o quanto é desafiador, né, a alta demanda, e também dá para sentir falta de uma tipificação de serviços, algo assim, né? Ela coloca, de modo a nortear a atuação, tá? Foram esses 2 pontos aí durante a sua fala. Aí eu passo para o Edu, e aí depois ele passa para você. Ó. Edu, fique à vontade. Obrigado, Simon. Só fazer uma pequena correção. Eu tinha falado que os meus colegas do Instituto não estavam presentes, mas vejo aqui que a Terezinha, a assistente social lá do Campus Chapuri, está com a gente, então vamos fazer esse registro e agradecer a parceria e a interação. De fato, Ana, quando você coloca essa necessidade de inclusão do profissional de serviço social na educação em todas as etapas, ela é fundamental. E nós que estamos no dia a dia, a gente consegue nitidamente perceber quão importante é a inclusão desse profissional. É certo que a gente tem dificuldades, e obviamente, eu falando da realidade do Instituto Federal e a Ana trazendo a realidade do município, você olha assim e fala, não, o Edu está chorando de barriga muito cheia, porque, cara, ele, no Instituto Federal, que tem 5 mil alunos, ele tem 10 profissionais, está falando que tem 10 profissionais. O município tem praticamente a mesma quantidade de alunos e apenas um profissional. Então, isso não significa que nós devemos nivelar pela realidade do município ou do Instituto Federal. O que nós precisamos buscar é o fortalecimento mesmo de que, de fato, os nossos gestores municipais, estaduais e gestor federal também, que disponibilize mesmo códigos de vagas e faça a contratação desses profissionais. Nós somos extremamente importantes no processo de ensino-aprendizagem. Os nossos professores, e aí me perdoem os colegas, mas eu pelo menos acredito muito nisso. Os nossos professores, eles são altamente capacitados, mas eles não dominam as técnicas que os profissionais de serviço social e aí também os colegas da psicologia dominam para fazer com que esse processo de ensino-aprendizagem ele seja mais enriquecedor para o estudante. Então, são searas diferentes. Por mais que seja importante a figura de um professor capacitado, também é importantíssimo que o município e o Estado ele assegure a inclusão desses profissionais. 2021, se não me falha a memória, a gente também fez um evento para discutir essa questão.
E aí foi uma das questões que a gente muito identifica, e aí naquele momento nós trouxemos essa discussão também, os colegas que atuam em algumas escolas particulares, que também a inclusão, é necessário também essa inclusão. Então, nós contamos aqui naquele momento com uma participação do Instituto Imaculada Conceição, mas é importante também trazer, para além, obviamente, aqui, enquanto conselho, a articulação com os entes federativos, ela é latente, mas também em relação aos colegas que atuam nas escolas particulares. A Dani, minha contemporânea aqui de faculdade, bom te ver, Dani, vou te rever também. Importante também esse destaque que ela faz na questão tanto do Colégio de Aplicação, quanto também da Universidade Federal do Acre. Querendo ou não, o Serviço Público Federal, a educação do Serviço Público Federal, ele tem esse diferencial que, infelizmente, ainda demora a chegar um pouquinho para o Estado e o município, mas a gente ainda é carente. Eu acho que no Colégio de Aplicação, se não me falha a memória, a última vez que eu tinha conversado com a Daiane, que também é uma contemporânea da faculdade, ela estava naquele momento sozinha, mas já tem um tempinho que eu falei com ela, então talvez já tenha chegado outro profissional de serviço social para o CAP, mas caso contrário, ainda é um número significativo de alunos para apenas um profissional. Mas, obviamente, não se compara à realidade de estados e municípios. Em relação à atuação, aliás, essa correlação de forças, em alguns momentos ela é muito tranquila, professora Rosana, quando se trata com alguns docentes, essa relação é bem tranquila, mesmo de parceria, mas em alguns casos também temos resistência. Então, eu acho que até faz parte do processo alguns embates que ocorrem. Então, ela também carece disso. Eu acho que parte desses embates que ocorrem é muito por falta de conhecimento, então aquilo que eu citava anteriormente, de que há uma confusão no fazer do assistente social, então qualquer coisa que foge ao meu controle, eu levo para o profissional de serviço social atender. Então, nesse sentido, é uma relação que em alguns momentos ela é tensa, em outros momentos ela é uma relação bem harmoniosa. E, obviamente, que nós temos, assim como ocorre na educação, né, aliás, em outros setores, a educação não é diferente. Então, o Simon, que atua no sistema prisional, ele vai ver que lá tem agentes penitenciários que conseguem ter uma visão diferenciada da questão social, e tem outros que não. Tá ali, é bom usar a frase ali do ex-mandatário: bandido bom é bandido bom, e pronto, acabou. Na educação também, de vez em quando, a gente tem esses extremos. Quando que a gente entra muito em conflito? Principalmente, uma das características do Instituto Federal é a interiorização e esse atendimento à população mais vulnerável, mais pobre. E o que ocorre com certa frequência? O aluno que ele tem uma certa dificuldade, em alguns casos, esse aluno ele é meio que obrigado a sair do instituto. Então, vai se criando algumas outras barreiras para além daquela falta de conhecimento que ele tem. Então, para os profissionais de serviço social, da psicologia, da própria pedagogia, discutir isso com alguns grupos de docentes, isso é muito complicado. Até porque o Instituto Federal é muito bom, porque nós temos professores de bacharelado até pós-doutores. Só que, na maioria das vezes, algum desses mais, digamos assim, com a titulação mais alta, ele tem essa dificuldade de entendimento, de que, não, se o menino não é bom de matemática, eu tenho que tirar ele aqui do Instituto, porque o Instituto é um lugar dos melhores. E essa é uma questão que, para a gente que atua na área social, os assistentes sociais, da assistência estudantil como um todo, ela é muito cara. Nós temos a necessidade de pegar o nosso aluno que, digamos, aqui em Rio Branco, que vem ali da cidade do povo, e fazer com que esse menino ele entre no Instituto Federal, que ele consiga fazer um curso técnico, um curso de graduação, pós-graduação, e a educação mude a vida dele, assim como mudou a minha vida de tantos outros colegas que conseguiram acessão social a partir da educação. Então, em suma, é isso. A relação, ela tem alguns momentos esse embate, mas também a gente encontra muitos parceiros. Simon, desculpa, porque tem algumas coisas que a gente acaba se empolgando um pouquinho, tá? Mas obrigado pelo espaço.
Sem problema, Edu, sem problema. Estamos no tempo aqui, tranquilo. Aí, passar para a Ana agora, fazer as colocações dela. Como o Edu falou, realmente são realidades bem distintas, né, a da minha atuação em relação à dele, até também por questão do tempo que ele já está atuando no IFAC, já é desde 2012, se eu não me engano, comparando com a minha realidade, que é apenas 5 meses, e que também eu entrei, assim, na área da educação com bastante insegurança de como eu iria atuar. Eu estava com uma experiência apenas na área da saúde, com uma demanda específica, que era saúde mental, e de repente eu me vi inserida numa área de uma demanda absurda, e sem saber qual caminho seguir naquele momento. Mas a gente vai buscando conhecimento, buscando experiência, a gente vai pesquisando. Eu tenho uma equipe, a nossa equipe, assim, ela é muito entrosada, assim, temos uma parceria muito boa com a psicóloga, com a coordenadora da educação especial, com o fisioterapeuta, enfim. A gente vai se ajudando, porque assim como eu entrei muito insegura, a psicóloga também entrou, porque era a primeira experiência dela, mas a gente está conseguindo realizar algumas coisas, assim, dar resolutividade em algumas demandas, a gente tem se esforçado, tem buscado, tem feito esse encaminhamento, e estamos nessa luta, né? O processo seletivo, ele foi feito por 1 ano, não se sabe ainda se vai ser prorrogado, então, assim, até abril estarei lá atuando, buscando mais, agora com esse seminário, assim, muita coisa, assim, vai melhorar, eu acredito, vai clarear muita coisa para mim, e estamos aqui. Eu só queria mesmo agradecer, foi muito bom. Essas minhas considerações finais. Só um pouquinho, Ana, que tem mais uma pergunta aqui para você, já eu passo. Ah, tá, tudo bem. O segundo e Tranquilo. último bloco aqui de perguntas tem uma para o Edu, e acho que você pode abordar também, e tem uma para você, né? A Fabiana, ela faz um comentário, Edu, né, em relação que parabeniza vocês pela apresentação, né, pelas contribuições, e aí coloque diante de todas as, né, as falas de vocês, tudo isso reforça a nossa luta pela implementação da Lei 13.935 de 2019, né, que é a lei que insere assistentes sociais e psicólogos na educação básica. E aí, diretamente para a Ana, a Wanda Matos pergunta como é a relação da equipe multidisciplinar com a sua atuação enquanto assistente social. Aí vocês fiquem à vontade para ver quem começa. Se você quiser começar, Edu. Eu posso Pode. responder. Pode repetir, por favor, sai uma pergunta? Como é a relação da equipe multidisciplinar, a sua relação com a equipe multidisciplinar enquanto assistente social? Assim, a gente, geralmente, quando as escolas solicitam as visitas para a gente fazer alguma observação, sempre vai a psicóloga e o assistente social juntos. Dependendo da demanda, em alguns momentos, só a psicóloga faz essa observação. Mas, na maioria das vezes, a gente faz esse trabalho juntos. É mais ou menos assim que a gente faz a nossa relação enquanto assistente social e psicólogo. E daí a gente faz os encaminhamentos necessários e reuniões, orientações. A nossa relação caminha nesse sentido, psicólogo e assistente social. Perfeito, Ana, obrigado. Edu?
Eu vejo assim que é muito latente essa necessidade de implementação da lei e acredito que a gente precisa, enquanto categoria, buscarmos uma articulação ainda mais forte, de entender mesmo como que a gente faz para que esse processo ele não fique se arrastando, porque nós já estamos em 2023, a lei de 2019, a gente ainda, pelo menos na realidade do estado do Acre, as coisas ainda estão muito incertas. Isso o que a Ana coloca muito nos preocupa, por conta de que, dentre outras questões, pode haver no início do ano que vem, ou a partir da mudança de gestor municipal, o entendimento de que isso não é necessário. A inclusão desses profissionais não é necessária. Então, eu acredito que nós, enquanto categoria, nós precisamos sim nos organizarmos, nos fortalecer, buscarmos estratégias mesmo de garantir, né? Porque a lei já está prevista, a lei já tá tudo normatizado direitinho, só que nós ainda não conseguimos a implementação. Fazendo um paralelo, né, a questão das 30 horas para a maioria de nós, assistentes sociais. Por exemplo, nós, do Executivo Federal, ainda não conseguimos usufruir desse benefício, desse direito, se assim podemos considerar. Então, muito latente essa necessidade de que possamos ter uma articulação mais forte para que isso seja efetivamente colocado dentro do orçamento da prefeitura, né, e do Estado, para que isso seja efetivado mesmo, né? Acho que precisamos buscar, eu sei que o Conselho aqui já tem uma articulação em andamento. É importante reunir com a AMAC, quando se tratar dos prefeitos, né, no sentido de que a gente consiga trazer isso, porque a gente visualiza um pouquinho de como é feito a grande dificuldade, que pelo menos o que eu tenho ouvido do relato dos colegas. A grande dificuldade é sempre o orçamento, então não tem dinheiro para isso. Tá, não tem dinheiro em 2024. Tudo bem. A gente está passando por um momento de formulação das leis e diretrizes orçamentárias. Então, se você não conseguir prever isso no ano seguinte vai estar o mesmo discurso. A gente vai fazer porque a gente não tem orçamento. E isso vai girando a bola de neve, que a gente está praticamente entrando aí no 5º ano e a lei não é implementada na totalidade. Assim, falta muita boa vontade dos gestores, até mesmo de entendimento de como que esses profissionais devem contribuir. Tem uma colega aqui, ela pesquisa essa temática e ela falava que, de alguma forma, nós precisamos fazer com que o gestor municipal, a sociedade, ela entenda que a inclusão do profissional de serviço social e da psicologia na educação não é uma demanda das categorias, mas é uma demanda social. É a família que precisa desse atendimento para que o aluno ele consiga ter êxito. E enquanto a gente não conseguir deixar isso muito claro, de ter mesmo um apelo social nessa temática, eu acredito que a gente vai continuar ainda tendo essa dificuldade. Tá? Obrigado, Edu. Giovanni levantou a mão. Gente, boa noite. Acho que até complementando a fala do Edu, acho que a nossa principal limitação como categoria no Estado do Acre, que eu vejo hoje, é um processo de disponibilidade de organização coletiva. Porque, assim, no campo teórico, eu acho que nós temos muita produção a nível nacional sobre a importância, acho que é um convencimento. Agora, a nossa limitação é a nossa categoria se colocar a construir de fato. Porque, inclusive, assim, há 2 anos atrás, se iniciou uma comissão do qual iniciou um processo de debate sobre a criação de uma lei municipal. Teve um vereador que estava à disposição de construir. Agora, a nossa limitação é a mobilização. Nós temos uma lógica, a categoria, ela quer concurso público, ela não quer ser provisório, mas quem é provisório, quem é efetivo e quem está para entrar não quer se organizar. Eu acho que é uma auto-reflexão coletiva que nós necessitamos. Porque falar que gestor vai identificar a importância, gestor não vai, não quer e não tem interesse em discutir questão pública. Nós vivemos um processo político hoje que o interesse é apenas de visibilidade pessoal. Então, assim, o que dá visibilidade vai ser dialogado. O que não dá visibilidade não vai ser posto como prioridade. Não é à toa que a saúde e a educação vem sendo sucateada por esse motivo. O que é importante?
Nós temos hoje na educação, a segurança foi terceirizada, privatizada, a limpeza foi terceirizada, privatizada, o corpo técnico hoje já é provisório. Só restou, literalmente, uma parte dos professores. Então, eu vejo que nós temos que pensar no projeto de organização coletiva. E aí eu digo, pensar, porque assim, nós não temos sindicato até hoje. E se eu colocar aqui uma proposta, vamos convocar uma assembleia de sindicato. Gente, não dá 5 pessoas. Então é uma contradição. Eu quero trabalhar no campo, eu quero me organizar, mas eu não me coloco a me sacrificar, porque a organização política é um sacrifício coletivo. Eu acho que o Simon, a Tarcísia, quem está mais tempo aí no conselho, consegue identificar na pele o que é o sacrifício. E aí, se os demais não querem sacrificar, eu vejo como não acreditar, porque assim, quando eu me coloco a me sacrificar por ela, porque eu acredito. Aí eu dou um exemplo básico, todo mundo faz sacrifício pela sua família, porque acredita nela. E o serviço social é um pouco disso, eu acho que nós temos que começar a pensar e organizar estratégias, porque sobre a forma de execução, existem muitos modelos. Agora, para mim discutir os modelos, eu finalizo aqui, eu tenho que estar organizado. E aqui no Acre, nós não temos hoje condições de discutir poucas coisas, a não ser no campo jurídico. Aí eu volto. O conselho, ele nessa perspectiva, porque o conselho hoje só garante as coisas numa perspectiva jurídica. Porque se for fazer mobilização para fazer uma mudança num concurso público, se for pensar em mobilização para poder fazer um recurso, se for pensar em mobilização para implementar uma lei, acho que qualquer um pode fazer. Se alguém discordar, estou aberto a ouvir, a ser convencido. Mas o que eu vejo no dia a dia é isso. Mas não que seja impossível, acho que muito pelo contrário. Vivemos uma onda agora, que é um processo de reorganização política no país, do qual nós podemos aproveitar essa onda e começar a pensar. Porque a nossa lógica como serviço social, nós somos atacados constantemente, seja na saúde, na educação, na própria assistência social. E aí eu fecho de verdade, falando da conferência municipal que eu estive, da Ciência Social. Eu fiz uma fala perguntando quantos eram usuários, tinham 4 pessoas. Eu perguntei quem era efetivo, tinha 6 pessoas. E eu não precisei perguntar quem era comissionado ou gestor. Então, assim, do universo de 300 pessoas, para organizar uma conferência de assistência social, eu não ter assistente social, eu não ter servidores efetivos, eu estou dizendo que a assistência social não passa de politicagem. E aí eu volto aqui, como é que eu vou pensar, propor algo, uma mudança efetiva, discutir finanças, discutir concurso público, a nossa participação, se nós não estamos presentes? É isso. Muitíssimo obrigado, Giovanni. Muitíssimo obrigado. Eu concordo totalmente, né? Até como o Wanda coloca aqui, na hora da ação são poucos. Nosso processo de organização política é muito difícil. Até para a gente compor a chapa para a eleição é difícil da gente conseguir o número mínimo de membros da chapa para poder concorrer ao processo eleitoral do Conjunto Cefes-CRES. O sindicato, na verdade, ele nunca existiu, né? Ele começou um processo de organização, mas efetivamente a gente nunca teve sindicato dos assistentes sociais no estado do Acre. Então, eu concordo que é preciso também pensar esse viés, né? A gente precisa realmente provocar os movimentos sociais, porque a gente sabe que o Estado é um Estado burguês, né? O poder público, na academia a gente viu muito isso, né? Que o Estado ele atua em favor do capital, então nós não podemos esperar, né, do poder público o que nós queremos. Na verdade, é uma luta que tem que partir da gente mesmo. Eu concordo plenamente com você. Eu acredito que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Acredito que é isso. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação. E Delene colocou aqui, né, que não vê apenas uma fragilidade da categoria, também da gestão, né? Ontem o professor relatou a dificuldade da coleta de informações. É isso mesmo, uma falta de organização, mas é isso mesmo, é a mesma linha, né? Não há interesse do poder público em
organizar minimamente, né, essa política, né, assim, todos os direitos que nós conseguimos historicamente sempre foi a duras penas, né, sempre foi com muita luta, e eu acho que nesse aspecto também não será diferente, né, é algo a ser considerado com certeza. Eu vou pedir a todos que, enquanto eu passo aqui para a Rosana fazer uma fala final, Edu e Ana também, não sei se gostaria de fazer uma fala final, fiquem à vontade. Eu gostaria de pedir a todos que abram as câmerazinhas de vocês, por favor, liguem as câmeras para a gente fazer uma foto final do evento. Ontem eu acabei esquecendo, mas hoje já fui lembrado aí umas 2 vezes, então não esqueci. Isso, muito bom, todo mundo abrindo suas câmeras. Enquanto vão abrindo aí, eu não sei se o pessoal do GPS, Rosana, Fabiano, se vocês gostariam de fazer uma fala final, fiquem à vontade. Sim, Simon. Primeiro, renovar meu agradecimento pela oportunidade de estar com vocês do Acre. Quanto aprendizado desde ontem, né? Cheguei até a colocar ali no chat, né, que a realidade que a Ana traz assim, a gente vê o quanto é adversa, mas a gente não tem ideia, né? Nós que estamos aqui mais para o sudeste, sul do país, né? A gente não tem assim uma vivência, e as imagens que ela traz, né, nos mostram o quanto os desafios são tantos para o nosso exercício profissional, né? Eu já tinha visto semelhante prática, né, de professoras, né, do magistério, atravessando rios e pontes e lama, né, para chegar até a escola. Mas saber que os assistentes sociais também, né, e sendo da educação, tem esse mesmo desafio, né, só traz para mim bastante aprendizado. O Edu, eu ficaria aqui perguntando um monte de coisa para ele, né? Porque é uma experiência que, como ele mesmo apontou, pode parecer privilegiada, né? Mas até quando eu falei da relação com os docentes, é porque a requisição para o exercício profissional, né, da educação para o assistente social, muitas vezes vem nessa direção que me parece é o que ele consegue exercer, né? Assistência estudantil, muitas vezes buscativa, e os docentes acham que esse é o nosso lugar e colocam a gente lá, né? Como se a gente não pudesse ter outro tipo de contribuição, como as que você falou, né? Na questão da própria aprendizagem dos alunos, da garantia do direito a estar na escola, ainda que os alunos não alcancem aqueles índices esperados, né? Então, desde ontem, gente, aprendi muito estando aqui com vocês. Agradeço novamente. O último comentário aí do Giovanni, né? A gente tem acordo de que realmente a mobilização é que vai fazer com que, se a gente esperar os gestores, né, pelos gestores, que eles nos reconheçam, de fato isso não vai acontecer, né? Mas também, só complementando, né, o nosso movimento, o nosso seminário, ele tem o caráter mesmo de fortalecimento da pesquisa, né? Então, nós somos um grupo que estamos aqui para debater essa inserção profissional do ponto de vista da pesquisa, o que não nos isenta, né, da mobilização via movimentos sociais nas nossas regiões, nos nossos territórios, né? E parabenizar aí o Simon, Tarcísia, o pessoal do CRES, do Acre. Tivemos ontem, né, cerca de 32 participantes, hoje 27 participantes. A gente tinha essa questão, né, em relação ao número de participantes, embora para o GPS isso não seja um problema, né, não fosse um problema, nunca foi, mas saímos ali de um número bem baixo para, em média, 30 participantes nos 2 dias. Vocês estão de parabéns por essa mobilização, pela realização do seminário,
tá? E dizer para a Ana Maria também que não se sinta sozinha, Ana, você tem todos os companheiros aqui, você tem o GPS, e vamos seguindo juntos aí, tá? Um grande abraço para todos, todas e todos. Obrigado, Rosana, obrigado. Vamos lá, ligar as câmeras para a gente fazer a foto oficial, final. Se arrumem aí, passem perfume. Passa o extrato, Simon. No Acre é. No Acre é passar o extrato, né? Vamos lá. Vou tirar, hein? Isso, Charrid apareceu aqui. Charrid, nossa agente fiscal tá aí. Presente. Ana Caetano, Terezinha, vamos lá, apareceu. Agora eu vou tirar, viu? Simon pede para Ana, por favor, ela enquadrar o rostinho dela na câmera. Tá? Cadê a Ana? Qual Ana? Uma Ana de blusa verde que tá aparecendo aqui. É a isso. Ana, aí, acho que ela já fez. Ficou melhor, né? Aí, ficou bom. Vamos lá. No 3. 1, 2 e... Espera aí. 3, eu tava procurando o botãozinho aqui. Pronto, gente. Queria agradecer em nome do CRES, né? Agradecer a presidente pela oportunidade de ter coordenado o evento, agradecer ao GPS pelo convite desse evento para a gente fazer em parceria, que foi maravilhoso, agradecer a cada um e uma de vocês que estiveram conosco nesses 2 dias, foi muito rico, né? E assim, traz vários pontos de partida e de luta para a gente seguir, né? Tarcísio, se quiser fazer alguma fala, eu encerro por aqui. Gente, muito obrigado. Boa noite. Quero sim, Simon. Primeiramente, né, agradecer todos os membros do GPS pelo convite, né, que foi feito a nós, enquanto CRES aqui do Acre, por esse momento tão rico e tão oportuno para a categoria dos assistentes sociais do nosso estado. E dizer que precisamos intensificar essa luta do direito da população educacional, não só dos educandos, né, mas dos educadores, de toda a equipe pedagógica, para estarmos fortalecendo o atendimento mesmo voltado a essa população que, nesse momento aí de pandemia, e nessa transição que a gente está, que a gente não sabe mais se é pós-pandêmico, o que é que isso vai fazer parte da nossa vida, né? Tem gritado e pedido socorro e que requer realmente a atuação do assistente social dentro das escolas. O problema está posto, né? A educação está aí, está pedindo socorro e as equipes pedagógicas precisam urgentemente ser compostas, né, pelo assistente social, psicólogo, ter essa equipe multi mesmo, para fazermos o que sabemos fazer, né? É notório que o processo de transformação de uma sociedade só se dá pelo meio da educação. E que nós possamos, enquanto assistentes sociais, estarmos somando aos educadores, a toda a equipe pedagógica, para realmente alcançar, né, o tão almejado processo de transformação social que acreditamos e que estamos nessa luta. Quero agradecer a todos os assistentes sociais, né, que tiraram aí um tempinho da sua noite nesse período de contraturno, chegando do trabalho, outros até saindo já para uma terceira jornada, que o CRES está à disposição e que precisamos fortalecer cada vez mais, né, o CRES no estado do Acre, que venham se somar, né, a nós aqui, que o CRES não é só quem está à frente de uma diretoria, não. O CRES somos todos nós. E é isso, meu muito obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima.